Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma aula dessa disciplina de panorama do Antigo Testamento. Nós estávamos falando já ali daquele período de transição entre os juízes e os reis, nós chegamos a falar a respeito de Saul, o primeiro rei, e agora nós vamos dar continuidade a esse tema e nós convidamos você para curtir a nossa página no Facebook, para participar também conosco aí do nosso canal no YouTube. Lembrando que todos os cursos nossos agora serão transferidos também para o YouTube, para que você, mesmo que seja aí um usuário da nossa plataforma online, não perca nenhuma aula por causa do sistema ou por causa de alguma interferência, alguma adversidade que o sistema possa estar enfrentando. Amém? Que esse curso possa abençoar a sua vida e que o seu ministério possa ser desenvolvido cada dia mais e mais, através também dos conhecimentos que nós compartilhamos aqui. Amém? Olha só então, pessoal, a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa transição dos juízes para os reis, lembrando que a partir de 1 Samuel 8, versículo 4 ao versículo 22, o povo vê a necessidade de haver entre eles um governador que unificasse o poderio de proteção da nação de Israel. Por que isso é feito? Por que eles requisitam isso? Eles requisitam isso principalmente por causa da intervenção, da perseguição que eles vinham sofrendo ao longo do tempo pelos filisteus. Embora essa compreensão de que eles pediam um rei, Samuel não gostou dessa notícia. Então houve uma compreensão de Samuel de que o seu período como juiz ali de Israel que estava sendo rejeitado. E Deus deixa bem claro, não, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. E por que Deus fala isso? Porque o período dos juízes era um período que nós poderíamos chamar de teocrático. O que seria isso? Teocrático é o governo de Deus. A vontade de Deus que era estabelecida sobre o seu povo, e na teocracia, Deus tratava direto com as pessoas, com o povo, em grupo e individualmente. Quando o povo pede para que houvesse sobre eles um rei, na verdade, o regime muda, de teocracia passa a uma monarquia. Isso tem consequência para o povo, porque aqui na teocracia não havia homem governando sobre aquele povo, quem governava era Deus. Deus dava a graça, a vida, o amor e tudo que eles precisavam, toda a libertação necessária. Ele era o guia e o protetor. Agora, com um rei, essa lógica muda, porque as consequências que viriam seriam a dependência do povo e a necessidade daquele povo servir a um regime teocrático, sustentar a família real e sustentar também o exército. A lógica, o tipo de organização do povo também muda da nação, porque a nação ali não necessariamente precisava sempre ter um exército. Com o rei reinando, essa lógica muda. Todo rei precisa de ter toda aquela organização e, além disso, precisa ter também um exército fixo montado para liderar as guerras daquele povo. Então, além disso, são consequências políticas e consequências materiais. Há também consequências espirituais. A consequência espiritual era que o erro aqui das decisões políticas tomadas pelo governante seria também considerado um erro do próprio povo. Então, se o rei errasse em sua administração com relação ao serviço religioso, ao serviço espiritual que era ofertado naquele local, o que iria acontecer? Todo o povo sofreria por causa das decisões do rei. Por isso que em vários momentos, quando o rei entrava em pecado ou se corrompia, ele abria também uma brecha espiritual de atuação sobre toda a nação. Quando o rei se desviava, a nação se desviava.
Quando o rei se desviava, o povo também entrava em pecado. Mas mesmo que o povo também não entrasse em pecado, se o rei cometesse algum pecado grave diante de Deus, toda a nação era castigada por causa também da decisão errada que aquele rei tomou diante de Deus. Além disso, a função política, em alguma medida também espiritual, porque você liderava o povo, estava sobre o rei. Só que aí nós tínhamos lá o rei, que é o poder político, certo? Nós tínhamos o poder sacerdotal, que era o sacerdote, que não estava muito bem definido ali no momento em que Saul estava definido por causa de Samuel, tá? Mas não tinha uma organização geral como foi estabelecido na lei de Moisés, orientando como é que funcionaria o serviço do tabernáculo, porque também o tabernáculo já não existia mais. Então aqui não havia ministério levítico ainda estabelecido, não havia isso. Isso havia se perdido por algum tempo. Então, mas no período dos reis, que estava se iniciando ali, haveria sim os reis, haveriam os sacerdotes. O grande problema é que quando o rei se corrompia, os sacerdotes costumavam se corromper também. Porque aqui havia uma influência mútua, onde que o sacerdote deveria influenciar o rei positivamente. Só que havia uma anulação do rei por causa da natureza pecaminosa dos reis, que a gente vai entrar em detalhes a respeito disso, que também se inicia ali pela própria natureza desse regime e também pela própria natureza pecaminosa que se inicia também com o próprio Davi, que foi o segundo rei. O sacerdote se corrompendo também, a gente via tanto o poder religioso quanto o poder político corrompido. Isso aconteceu diversas vezes na história de Israel. E aí Deus precisa levantar algo, além de levantar lutas, perseguições, para poder libertar o seu povo e trazer o seu povo de volta à santidade. Deus levanta um terceiro poder, que é o profeta. O profeta, que também, aqueles profetas já ali, chamados ali, pertencentes à escola de profetas, em alguma medida poderiam se corromper também. Mas Deus chamava os profetas reais. É a mesma coisa hoje, né? Nós somos líderes religiosos, nós somos pastores, obreiros. Deus levanta várias pessoas, alguns se corrompem, mas Deus levanta os sinceros. E os sinceros, eles vêm para poder mostrar a realidade de Deus para quem? Tanto para o povo político, quanto para o povo, ou melhor, tanto no âmbito político, quanto no âmbito religioso. Então, o que nós devemos procurar? Nós devemos procurar os profetas, os obreiros, aqueles que andam em sinceridade com Deus, aqueles que são servos reais do Senhor, porque há lobos travestidos de ovelhas, há ladrões, há mentirosos, há corruptos dentro da igreja. Então, nós temos que aprender do Senhor para saber identificar aonde está a verdade, porque a verdade, ela não se baseia em sentimentos, a verdade se baseia em justiça. Então, nós obedecemos a palavra de Deus, nós aprendemos dele a sua justiça, a sua verdade, e com base no conhecimento da sua verdade, nós identificamos aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Essa era a realidade aqui que o povo estava começando a experienciar pelo fato de ter escolhido aqui uma monarquia e não uma teocracia. Hoje, por exemplo, embora a gente tenha uma organização política, através do Espírito Santo, nós voltamos para essa realidade aqui, que não é essa realidade da lei, mas é a realidade que estava lá no jardim, que era o governo de Deus sobre cada um de nós. Então nós temos o governo de Deus sobre cada um de nós, mas a nós ainda temos os líderes que são enviados por Deus para nos dar uma luz, para nos abrir caminho e nos mostrar a verdade. Tá? Essa é a grande questão. E por isso que a maior responsabilidade da igreja é formar as próximas gerações. Por quê? Nós vemos aqui na história deles que a partir do momento, mesmo antes da instituição da monarquia, toda vez que o povo se corrompia, ele não se corrompia na mesma geração que aprendeu com o seu próprio erro, se corrompia na geração seguinte. Então, qual que é a responsabilidade da igreja? Formar uma próxima geração. Isso também não está acontecendo hoje, irmãos.
Até que aqui no Brasil, até a sede pelo próprio mercado, o desejo de possuir, de conquistar ou de se fazer conhecido, isso faz com que muita gente, sem querer, faça a obra de Deus. Então, por exemplo, nós temos no meio evangélico, gospel aqui no Brasil, uma série assim de um volume grande de publicações de livros. A questão é, muita gente publicando livro, só que o crente, principalmente o crente do Brasil, por ter um baixo nível de formação estudantil ou cultural, ele acaba por não conseguir perceber o que é uma boa edição de um livro, o que é um livro que realmente é produtivo e o que não é. A maioria dos livros publicados são livros sem importância nenhuma, sem nenhum nível de criticidade, sem nada que vai te acrescentar. Por exemplo, tem um livro aí que, pessoal, você vai me desculpar se talvez eu vou ferir ali a sua opinião, tá? Mas eu, no princípio da minha caminhada cristã, eu li esse livro, mas mesmo lá eu já havia tido a minha primeira formação, né, universitária, eu era formado em jornalismo, somente em jornalismo na época, e aí eu fui ler aquele livro do Benny Hinn, um pastor famoso, Bom Dia Espírito Santo. As pessoas que têm uma cultura baixa, que são pentecostais, como eu sou pentecostal, né? Eu cresci na Assembleia de Deus, eu me considero pentecostal. Só que hoje eu sou um pentecostal que tem conhecimento bíblico. Então não é só emoção mais, é conhecimento bíblico e experiência com Deus. É isso que nós temos que viver. Mas mesmo naquela época eu fui ler esse livro do Benny Hinn e por mais que o tema é interessante, né, a relação do homem com o Espírito de Deus e as experiências que ele pode ter com essa relação, o livro ele é totalmente redundante, ele fala a mesma coisa o tempo todo ele está falando mesmo. É um livro grosso, né, para o tipo de público que ele se propõe ali, é um livro grande ainda, mas que poderia ter sido escrito em 10 páginas. E aí você compra lá aquele livro com 50, 100, 120 páginas, e aí você vai ler aquilo, é uma perda de tempo, aquilo ali é só para valorizar a publicação e tentar fazer que aquilo ali seja dissipado, né? Seja arrecadado dinheiro com aquilo ali. Então assim, outros pastores, aqui em BH mesmo, tem um pastor que lança muito livro, não vou citar o nome dele, ele é até um pastor que eu respeito, um homem abençoado, mas tem livro dele que não faz sentido. São livros idiotas, com temas absurdos. Pra você ter ideia, outro dia eu estava lendo lá, ele lançou um livro com nomes para bebê. Assim, qual que é a lógica de um pastor conhecido como esse, de uma igreja tão grande como essa, lançar um livro com nome de bebê, sendo que já existe vários livros que falam sobre isso? Meu Deus do céu, é uma inutilidade, sabe? Nós temos que marcar a nossa história, irmãos. Nós temos que marcar a nossa história. E você marca a sua história com o quê? Com princípios e valores, demarcando a situação, o seu tempo, mostrando a verdade. Eu costumo comentar na igreja, em algumas pregações, que John Wesley, ele foi um homem muito usado por Deus na Inglaterra e no mundo todo. E eu tive na igreja de John Wesley e conversei com uma ministra, né? uma bispa, acho que era bispa o nome dela, o cargo dela na igreja, era uma pastora da igreja. E aí eu percebi ali na igreja, né, enquanto eu estava visitando aquela igreja e também por ter ouvido algumas pessoas me falar, que o homossexualismo é aceito dentro da igreja que era de John Wesley. John Wesley está enterrado no quintal da igreja, lá atrás da igreja tem um túmulo dele. E conversando com ela a respeito daquela realidade que a igreja vivia, de ser conivente ou aceitar o homossexualismo, aí ela explicou, não, aqui na igreja nós não fazemos casamentos homossexuais, não fazemos, mas nós, se algum homossexual que estiver na igreja se casar no civil, nós chamamos ele até a frente da igreja, nós estendemos a mão, fazemos oração e abençoamos a união deles. E aí eu virei para ela e falei assim, mas a Bíblia não diz que isso é pecado? Aí ela respondeu o seguinte, a Bíblia diz que muitas coisas são pecados e as pessoas fazem. O homossexualismo é só mais um dos pecados. O livro de Levíticos, irmãos, vai falar que Deus odeia o homossexualismo. Odeia.
O termo que é utilizado pode ser traduzido dessa forma. Então, você não pode colocar um pecado desse. Na verdade, a igreja não tem que ser conivente com nenhum pecado. Com nenhum pecado. Não é só homossexualismo, não. Com nenhum pecado. Mas a Bíblia diz que Deus odeia esse pecado. Então, que tipo de valor é esse que a igreja tem vivido? Mas, indiretamente, o fato da igreja querer promover o crescimento, ter o desejo de promoção do crescimento dela mesma, beneficia a obra de Deus ainda? Beneficia, igual Paulo falou. Paulo disse lá, não me importa se a pessoa está pregando com vaidade ou não, o que importa é que o nome de Jesus, ele seja propagado. Então, se o nome de Jesus está sendo propagado, amém. Então, a igreja está fazendo isso de boa fé e algumas pessoas estão fazendo isso também de má fé. As pessoas que estão fazendo de má fé, elas vão colher o fruto da sua má fé. E quem faz de boa fé, colhe os benefícios todos que são anunciados na palavra de Deus para aqueles que são sinceros em fé, em servir a Deus. Então, nós como cristãos devemos entender que a dimensão política, ela sempre está estabelecida em meio ao povo de Deus. E nós não podemos dizer, irmãos, olha só, escuta uma coisa, quando nós vamos falar aqui de início de processo de monarquia dentro do povo judeu, nós não podemos relacionar isso, porque tem gente que fala assim, a pessoa que está governando, está na mão de Deus, não vamos preocupar com isso não vamos preocupar com política não, porque está na mão de Deus. Escuta, irmãos, existem dois momentos na Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, o que estava sobre o povo judeu era a teocracia, que era Deus. Então você poderia falar, está no controle de Deus. A pessoa está em pecado lá, não, mas Deus sabe, Deus vai lá e vai cobrar. Amém. Na monarquia, de certa forma sim, tá? Porque aqui era o povo de Deus sendo governado na terra que Deus escolheu, que Deus deu para ele, certo? E as normas aqui, as leis, eram as leis de Deus. Então aqui você também poderia falar que Deus estava aí dando uma direção política, mesmo que o povo estivesse em pecado, até porque Deus levantava profetas e avisava, e ele ia fazer as coisas acontecerem. Quem fosse fiel aqui, iria ver a mão de Deus. Sofreria, mas viria a mão de Deus. E no Novo Testamento? No Novo Testamento havia o Império Romano. Quem era cidadão de Israel não opinava sobre a liderança do império. E se o império estava sobre eles, o que eles poderiam fazer? Somente orar. Aí tem gente que pega esse contexto do Antigo Testamento e do Novo Testamento e tenta aplicar da mesma forma nos dias de hoje. Não dá para aplicar da mesma forma nos dias de hoje, porque o contexto no Antigo Testamento era teocracia e monarquia. E no Novo Testamento, o contexto de Império Romano, autoridade imperial, não tem diálogo, você só bate continência e obedece. Hoje, no Brasil, onde nós estamos como igreja, nós estamos numa democracia. Hoje a responsabilidade de escolher a liderança da igreja é do próprio cidadão, de todos nós, inclusive da igreja, enquanto seres individuais. Então é responsabilidade nossa se preocupar com essa realidade. Amém? Então, por que eu estou falando isso aqui? Não estou fugindo da aula. É para você não fazer relações indevidas. Isso aqui é para você entender como funcionava lá, e não para você entender como funcionava lá e querer que seja a mesma coisa aqui hoje. Não vai ser, pode ser na sua vida individualmente. Individualmente, sim, você pode tentar aplicar princípios na sua vida, mas isso aqui, de forma geral, se aplicava só para lá. E quando a gente for para o Novo Testamento, em matéria de política, de governança política, não se aplica. É por isso que Jesus não quis entrar. Jesus estava lá certa vez, ensinando, com as palavras bonitas. O amigo do cara estava lá do lado dele, lá, e ele estava devendo ele. Ele disse para o amigo dele, ô Jesus, fala para esse amigo aqui me pagar o que ele está devendo. Fala para ele me pagar. Jesus virou assim, quem colocou eu de juiz para vocês? Entre vocês? De maneira nenhuma. Depois mandaram lá a moedinha para ele, lá ele pediu uma moeda. É justo pagar tributo para César? De quem que é essa cara aqui? É de César? Então dá para César o que é de César. Por quê? A governança do Senhor não está no âmbito político.
Não tá, isso é coisa social. E você, como ser social, tem que assumir a sua responsabilidade social e não colocar essa responsabilidade no espiritual. Vai esse bobo do Daciolo aí, fica falando aí, colocando a Bíblia toda hora. A Bíblia não, rapaz. A Bíblia não, você pega a sua Bíblia, usa na igreja, usa na sua casa, usa na rua, usa na sua família, mas na política você tem que se basear nas brechas da própria interpretação da lei maior do próprio país, que é a Constituição. No nosso caso, a Constituição de 1988, que é a do Brasil. Não vai ficar abrindo Bíblia não, hein? Agora, nós temos que o quê? Lutar pelo nosso direito. Então você tem que saber a hora de abrir a sua Bíblia. Amém? Tem hora que você tem que abrir a sua Bíblia, tem hora que você tem que abrir a lei. E você tem que se valer da lei. Por exemplo, o próprio Paulo fez isso. Quando? Paulo foi lá, prenderam, né? Prenderam Paulo e Silas, deram um sacode neles. E aí depois que eles cantaram lá à noite, a prisão, né, vem abaixo, se quebra toda. Aí o soldado ia se matar, aí ele fala com ele para não se matar. Depois o texto vai falar que ele foi para a casa do soldado e que eles vieram aprender. Eu suponho que eles devem, se Paulo não sabia disso, né, o fato dele ter descoberto logo depois de sair da casa do soldado, ele faz uso o quê? Da sua cidadania romana. Ele fala assim, pera aí, um cidadão romano não pode ser açoitado sem ser levado em julgamento, não? Como assim que vocês açoitaram a gente, agora vocês mandam a gente embora de qualquer jeito? Não, manda quem mandou açoitar a gente vir cá e liberar a gente para poder ir embora. E outras vezes, né, depois o texto depois vai mostrar isso, que outras vezes tentaram levar eles a essa situação de serem açoitados. Aí ele vira e fala, peraí, vocês açoitam romano assim, de uma hora para outra? Ele tinha cidadania romana, ele fez uso dela. Isso é o quê? Estava na lei. Romano não poderia ser açoitado como se fosse qualquer um. Ele se valeu da sua realidade social e política em seu próprio benefício. E a igreja tem que fazer a mesma coisa. Aí não é utilizando a Bíblia, é utilizando a Constituição. A Constituição. Amém? Então nós estamos vendo aqui uma realidade do passado que nós temos que aprender dela para entender o processo, e nós temos que não aplicar essa parte política na nossa vida hoje de forma ignorante. Nós temos que olhar, como a gente diz isso do ponto de vista científico, nós dizemos com um olhar antropológico. O que é isso? Com um passo atrás. Eu tenho que colocar isso aqui na mesa, essa realidade histórica, e eu vou analisar. Então isso é o quê? Uma visão antropológica, uma visão distanciada. Amém? E tem gente querendo viver isso aqui. Amém? Olha só, então havia uma necessidade real de ter um rei? Havia. O povo estava levando isso em questão por fato de ter medo, de crer que ter um exército, ter um rei, daria para eles maior segurança, estarem unificados daria a eles maior segurança. Ok. Deus permite que essa escolha deles seja atendida, então Saul torna-se o primeiro rei. Esse Saul teria essa dificuldade, que seria a unificação da nação, mas logo de início eles têm uma dificuldade, precisam entrar em guerra com os amonitas para libertar a cidade de Jabes de Gileade. E aí nesse momento, nessa batalha, ele tem vitória e ele tem projeção nacional. E essa visibilidade dá para ele uma capacidade, dá para ele credibilidade e dá para ele uma capacidade de unificação da nação. Amém? Então no material de vocês, nós temos aqui um quadro de ações de Saul. Esse quadro de ações, irmãos, ele é um mínimo de um histórico a respeito de Saul que você deve levar em consideração quando estiver fazendo a sua leitura. Amém? Então ele está aí na tela para você. As ações na história as ações na história de Saul. Saul erra ao não esperar por Samuel. Esse foi um primeiro erro de Saul, descrito ali em 1 Samuel 13, versículo 1 ao 15b. Os filisteus são derrotados
pelo exército de Saul em Miquimás, está lá em 1 Samuel 13, 15b a 14, 46. As nações vizinhas são subjugadas, 1 Samuel 14, 47 a 52. E depois a desobediência em uma vitória contra os amalequitas. Está em 1 Samuel 15, versículo 1 ao versículo 35. Essas são as principais ações ali de Saul à frente do povo de Deus. Então isso demonstra o quê? Que ele foi alguém de sucesso, Enquanto rei, sim. Enquanto líder de um exército, sim, ele foi um líder de sucesso, até a revelação de seu caráter. Quando Saul revela o seu caráter, ele começa a cometer erros. Primeiro é não respeitar o sacerdócio, não respeitar Samuel enquanto sacerdote. Ele não esperou ele e tomou para si a responsabilidade sacerdotal, ofereceu o sacrifício. Aí a coisa já começa a desandar para ele, porque ele começa a invadir, como eu falei, eram poderes separados. O poder dele era político, o poder espiritual ainda estava ali com o sacerdote, que era Samuel. E o problema é que era Samuel, que se fosse pelo menos um sacerdote ruim, era um homem justo. E aí, é pior ainda, porque ele realmente tinha autoridade de Deus. Se fosse alguém sem autoridade de Deus, talvez passaria batido, porque mesmo Davi, ele chegou próximo ali de ter cometido alguns erros nesse sentido. Mas no caso aqui, a casa começou a cair para o lado dele. E depois disso também, ele não esperou o sacerdote e ele não exterminou os amalequitas. Houve uma guerra contra os amalequitas e a ordem que Samuel trouxe de Deus para ele é que o povo deveria ser totalmente destruído. E aí ele não destrói totalmente o povo, ele não destrói totalmente os animais, ele permanece ali com aquele espólio daquela guerra. E por causa disso, Deus o rejeita. Por causa do quê? Da desobediência. Então nós vemos a história do povo judeu, demonstra também a bandeira de Deus. Deus queria que Israel fosse a bandeira de Deus, fosse o estandarte de Deus, para mostrar para toda a terra como é que Deus lida com o seu povo e como é que Deus quer ser servido. Então Deus, o tempo todo, desde lá do Egito, desde lá de Abraão, Deus está procurando alguém que seja sincero em seu relacionamento com Ele e ande em obediência. E aí, justamente nisso, que Saul se desvia do Senhor. Amém? Por causa disso, Davi, o filho ali mais novo de Jessé, ele é ungido como rei. Então ele devia ter ali entre 15 a 18 anos, 15, 17, 18 anos, ele foi ungido rei. A unção ali, como rei, era uma promessa que estava sobre a vida de Davi para que ele se tornasse rei. Não quer dizer que essa unção ele receberia dela totalmente, mas a verdade é que a partir desse momento que ele foi ungido como rei, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a permanecer com ele. Então olha só, o nome Davi foi aqui é um marco na história de Israel, tá? O nome de Davi tem um significado de predileto, de amado. E na sua história, e até pelo que Deus prometeu a ele, nós vemos que esse significado do nome de Davi se manifesta em seu relacionamento com Deus. Deus amou Davi, Deus amou a forma com que Davi lidava com a obra que Deus quis fazer através da sua vida. Isso se revelou de várias formas, mas a principal dela foi a promessa que Deus fez a Davi de que o reino dele seria perpétuo. O reino dele sobre Israel de Deus seria perpétuo. Através de quem? Através de Cristo. Amém? Olha só, então Davi, ele é muito conhecido por causa da sua história em que ele enfrenta Golias.
enfrentou Golias aproximadamente nesse mesmo período, entre 15 e 17 anos. O fato que leva a gente a entender essa proximidade é a própria intriga que houve entre ele e seu irmão, descrita ali em 1 Samuel capítulo 17, quando o irmão dele fala que ele tem uma certa rixa com Davi. Provavelmente, talvez, depois desse momento da consagração dele como aquele que viria a ser o rei de Israel. Agora, Davi, ele era um camponês, só que nós vemos que pela sua trajetória indireta, ele estava sendo preparado para se tornar um rei. Preparado por quem? Pelo próprio Deus. Deus, em sua sabedoria, sua infinita sabedoria, ele tinha consciência de que Davi chegaria àquele momento. Então a gente já falou a respeito do nome dele, mas Davi, ele cresceu em uma família onde ele era o menor, mas ele tinha responsabilidade. Ele era um garoto que aprendeu dentro da sua casa ter responsabilidade, cuidava das ovelhas de seu pai. Por consequência disso, o pastor aqui é um trabalho solitário. Por causa disso, esse rapaz, até por ser tão jovem, ele deveria, ou ele entendeu de alguma forma que ele deveria ter o quê? Uma dependência de Deus. Ele não conseguiria cuidar daqueles animais sozinho. E essa dependência de Deus fez também com que ele se tornasse um guerreiro. Como? Enfrentando o urso, enfrentando o leão, tendo experiência de luta, aprendendo ali a utilizar armas rústicas, que era o que eles tinham na época, ok, mas mesmo assim usar a funda, provavelmente ele tinha um cajado para se proteger, para proteger as suas ovelhas. Então essas armas, porque o cajado poderia ser utilizado como uma arma, um pedaço de pau, hoje a gente tem um cacetete, Então tudo isso, Davi se valia e ele estava sendo preparado com as qualidades necessárias para o seu tempo. Aí que está. Davi estava sendo preparado para ser o rei necessário para o tempo que Israel precisava de um rei. Por quê? Porque naquele tempo, meus irmãos, havia ali uma necessidade ainda de lutar pela terra que tinha sido prometido ao povo de Israel. A terra não havia sido totalmente conquistada. Deveria ainda haver para aquele povo muitas batalhas. E além disso, não só por essa necessidade de conquista da terra, mas também para se valer o quê? De uma proteção mínima na terra que eles já haviam conquistado. Davi foi preparado para isso, indiretamente. E aí na página 2, nós vamos ter também um quadro de ações de Davi que podem ser referenciadas aí, você está na tela para você, olha só. Divisão do relato histórico de Davi. Ações na história. Desconhecido obtém reconhecimento. Então, a partir de 1 Samuel, capítulo 16 e 17, Davi, ele vence ali Golias, ele começa a ter projeção como um guerreiro. Só que depois disso, várias outras guerras vieram. E essas outras guerras também manifestaram Davi como um guerreiro capaz de vencer batalhas em nome de Israel. Então ele começa a ficar ainda mais famoso, não é algo que para ali em Golias, continua se desenvolvendo. Depois disso, as armadilhas de Saul contra Davi. O nome de Davi começou a ter tal evidência que o coração de Saul começou a se corromper de ciúme contra Davi, e já cogitando a possibilidade de Davi tomar o reino para si. Davi nunca fez isso. Davi nunca quis tomar o reino. Davi esperou a sua vez. Tem muita gente que está às vezes dentro da igreja e quer tomar a vez. Aprenda a entender o seu tempo. A pessoa que não anda corretamente diante do Senhor, ela será levada a juízo de qualquer forma, de uma ou de outra forma. Não tome o seu espaço pela força. Amém? Não crie rebelião na sua igreja. Deus te deu uma visão diferente, você quer sair para outra igreja, você quer abrir um outro ministério? Deixa a igreja que você estava, meu irmão.
Deixa a igreja que você estava, conversa com o pastor corrupto, né? Ou que você acha que é corrupto, ou que você acha que é errado. Se despede dele e toma a direção que Deus te der. É isso aí, toma a direção que Deus te der. Mas não tome à força aquilo que Deus não te deu orientação para fazer. Olha só, então, Saul faz armadilhas contra Davi, está descrito lá em 1 Samuel, capítulo 18 a 19. Depois, vai falar aí sobre uma das amizades mais lindas que está contida na Bíblia, que é a amizade de Davi e Jonatas. Está em 1 Samuel, capítulo 20. Depois, Davi foge de Saul. E aí, em 1 Samuel 21 a 22. Depois disso, ele é perseguido em 1 Samuel 23 a 26. E por causa disso, por causa dessa perseguição, Davi, ele passa um período no exílio, fora da sua terra, fora da sua nação, fugindo ali da possibilidade de ser capturado por Saul. Por causa disso, ele fica ali num tempo de tranquilidade, até assume algumas batalhas ali do povo que o acolheu, porém, ele estava só esperando o seu momento de retornar. E aí, Saul, ele entra em guerra, ele morre, e porque Saul morre, a descendência de Saul ali ainda tenta tomar frente do povo de Israel, mas Davi, ele é feito rei na cidade de Hebrom. Ele se torna o rei na cidade de Hebrom. Na cidade de Hebrom, ele ainda vai ficar 7 anos como rei, para depois assumir o reinado sobre todo Israel. Então, ele também não vai em Israel conquistar Israel. Eles veem que ele havia sido ungido como rei. Eles percebem o chamado. Olha como é que Deus é. Assim, isso aí vale para hoje ainda, porque isso é princípio, certo? As pessoas percebem o chamado espiritual que estava sobre a vida de Davi para que ele fosse o rei. Então, eles vão lá e assumem Davi também como rei de Israel. Amém? Qual foi o segredo de Davi? Justamente aquilo que faltou a Saul. Obediência, que Saul teve por um tempo. Davi, na maior parte do tempo, foi obediência. Ele não foi perfeito, mas na maior parte da sua história ele foi obediente. Mas ele tinha alguma coisa, ele tinha algo que na sua desobediência fazia com que ele houvesse o quê? Um equilíbrio. Às vezes ele foi desobediente, mas a sua sinceridade em servir a Deus fazia com que rapidamente ele se arrependesse dos seus erros. E isso trazia sobre ele perdão, trazia sobre ele cura, trazia sobre ele paz e fazia com que o quê? Houvesse um equilíbrio. Agora, as vantagens de Davi estão relacionadas às qualidades que ele tinha. Agora, irmãos, foi no período que Davi foi rei que Israel teve a maior parte de conquista da terra prometida. Não foi total. Deus havia prometido um território ainda maior, mas aqui, na história de Davi, tanto ao sul ali na divisa com o ribeiro do Egito, até ao norte, até a outra, não sei se é sudoeste ali no Golfo de Acaba, foi o maior território que Israel já conseguiu conquistar, nas mãos de Davi. Houve uma prosperidade muito grande, e essa prosperidade que houve no reino de Davi, houve também no período de Salomão, porque a Bíblia não vai falar muito sobre o reinado de Salomão. Hoje, o que mais se sabe sobre o reinado de Salomão, ou melhor, o que a Bíblia relata, é principalmente a construção do palácio do rei e a construção do templo. Por quê? Porque esses são os fatos mais importantes. Ele foi muito importante politicamente, ele foi muito importante naquele mundo antigo como império, porque várias nações serviam Israel naquela época. A sua sabedoria era divulgada no mundo antigo todo, então tinha uma admiração por Israel, mas a maior parte das informações que se tem a respeito do seu governo são mais de fontes arqueológicas do que de fontes bíblicas. Como eu disse, a Bíblia, ela
ela se limita a trazer ali os ensinamentos de sabedoria dele e falar a respeito do templo, da construção do templo e da construção do palácio do rei. Fora isso, meus irmãos, nós havíamos comentado na última aula que também naquele período Israel não tinha ali ferreiros, não tinha pessoas preparadas para dominar fogo, certo? No tempo dos juízes também não. Isso muda a partir de Davi e, consequentemente, com Salomão. Tá? Por quê? Davi, ele se estabelece ali nesse tempo de exílio justamente com quem tinha a tecnologia do ferro. Muito provavelmente Davi aprendeu como lidar com o ferro. E depois disso, os arqueólogos descobriram ali que naquela região de Acaba ali, que pertenceu naquele período, no período do governo de Salomão a Israel, havia ali uma pequena, um tipo de usina de ferro que provavelmente era utilizado por Salomão para fazer as suas ferramentas de agricultura e também o seu armamento. Então a tecnologia, ela chegou de forma grande aqui durante tanto o período do governo de Davi quanto do seu filho Salomão. Então houve uma prosperidade espiritual porque o rei temia a Deus. Houve uma prosperidade política porque o exército daquele povo era ajudado por Deus e vencia as batalhas e conquistava as terras. Também houve um desenvolvimento internacional, porque outras nações eram subjugadas por Israel e se tornavam vassalos de Israel, pagando impostos anuais ou mensais a Israel. Então, Israel se desenvolveu de várias formas. Agora, em Davi, antes ainda de chegar em Salomão, ainda há um mérito maior, porque Davi estabeleceu o ministério levítico, que ficou por um tempo parado. Então, espiritualmente também trouxe uma renovação, uma vida e uma graça através do estabelecimento dos levitas. Além disso, as orientações que eram recebidas ou propagadas pelo governo deles eram recebidas por Deus. Davi, ele pedia orientação a Deus, ele era submisso ao Senhor, ele era obediente. E além disso, ele não pôde ali participar da construção do templo, que era o desejo do seu coração, mas ele deixou o projeto do templo pronto e ele deixou boa parte do material que era necessário para ser posto no templo do Senhor, preparado para que Salomão só desse continuidade. Além disso, assim, para terminar essa aula, Davi também tem um mérito muito grande, que é algo que nós entendemos na Bíblia, que é sempre bênção de Deus. Primeiro, ter uma vida longa, ele teve uma vida mais longa, né? E ele teve a glória de poder passar o reino para o seu filho, Salomão, antes de falecer. Todos os outros, tirando o que ficou doente, cometeu pecado e entrou em doença, mas normalmente o rei morria e depois ele passava para o rei. Davi passou para o seu filho, assumia, Às vezes dava até briga. No caso de Salomão aconteceu a possibilidade disso, mas Davi, ele pôde passar o reino para Salomão ainda em vida. Isso tudo é bênção de Deus. Amém? Então essa história de Davi, e uma parte da história do reinado de Saul. Nosso interesse agora, a partir da próxima aula, é levantar ali um breve histórico também sobre a história de Salomão em diante. Nós não vamos ali nos reter nos reis, porque o ideal é que você leia, ou você tem que saber o que aconteceu nessa história de Israel. O que aconteceu na história de Israel? Qual foi o problema de Israel? Qual foi o problema dos reinados de Israel? Por que eles perderam essa proeminência naquela cidade? E aí, por que nós precisamos saber disso? Para a gente entender o cenário do Novo Testamento. E aí, entendendo o cenário do Novo Testamento, a gente dá continuidade esse desejo de compreender a vontade de Deus no sentido geral para todo mundo.
Amém? Então que Deus possa abençoar a sua vida. Eu te espero na próxima aula. Um forte abraço.